Mateus, Marcos, Lucas. Lucas 10, versos de 1 a 24. A vitória é que nos importa. Depois que a vitória vem, os inimigos ficam para trás. Eles não serão mais lembrados. Então, só agradecer a Deus pela vitória. Lucas capítulo 10, verso 1 a 24. Ouça bem essa história, esse momento de Jesus com os discípulos, porque também é um momento dele com a gente. Lucas 10, verso 1 a 24. Verso 1. Depois disso, o Senhor designou outros 72. Os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não leve bolsa, nem saco de viagem, outra versão diz alforge, nem sandálias. E não saúdem ninguém pelo caminho. E quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a essa casa. E se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Senão ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa, comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os enfermos que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade, não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. E fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. Verso 12, eu lhes digo, naquele dia haverá menos tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. E ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês o fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo eles teriam se arrependido, vestindo roupas de saco, cobrindo-se de cinzas. Mas no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, você será elevado até o céu? Não, você descerá até o inferno. Aquele que lhes dá ouvido, está me dando ouvidos. Aqueles que os rejeita, está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Verso 17. Os 72 voltaram, alegres, e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós, em teu nome. E ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Verso 21, naquela hora, exultando-se no Espírito, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e dos cultos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois foi assim do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quer revelar. Então, ele voltou-se para os seus discípulos e lhes disse em particular: felizes são os olhos que veem o que vocês veem. Pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Até aqui. Pai, nós estamos reunidos como igreja nessa noite. Cada um de nós temos histórias diferentes, experiências, vivências diferentes. Mas pegue a Tua palavra hoje, Deus, e aplique em cada uma das histórias, das experiências que estão aqui. Aplique a Tua palavra, Senhor, como um unguento, uma pomada, algo que seja curativo para nossas almas, para o nosso espírito nessa noite. Fale, Senhor, sobre a história de cada um de nós. Nos dê, por sua misericórdia,
a sua palavra boa, que vem do céu, a instrução que é poderosa do Senhor. Nos dê do seu ensinamento, Senhor, nos dê do seu bom tesouro nessa noite, nos dê direções específicas para a nossa vida, Senhor, porque nós estamos aqui para ouvir a tua palavra e receber das tuas misericórdias sobre nós. Em nome de Jesus que eu oro. Amém, Senhor. A gente vê nos evangelhos Jesus sempre enviando seus discípulos. Uma história que ele envia os 12 primeiro, depois ele vem e envia esses 72 discípulos. E Jesus envia esses discípulos com um propósito. Jesus envia esses discípulos para uma vocação bem específica de cada um deles. Jesus envia esses discípulos para um desígnio particular que ele tinha para com eles. E eu acredito também que Deus tem enviado a cada um de nós. Todos nós que estamos aqui nessa noite, você que está nos ouvindo agora, você que está ouvindo essa mensagem, Deus está enviando você. Você é enviado. Você é enviado para um propósito, você é enviado debaixo de uma vocação que Ele já colocou nas suas mãos. Você é enviado para pessoas designadas. E as instruções que Jesus dá de como se comportar com as pessoas, como romper, como seguir esse desígnio, como se comportar dentro desse envio para os discípulos naquele momento, sem dúvida nenhuma, serve também de uma aplicação poderosa para cada um de nós. Porque sim, nós somos enviados. Cada um de nós aqui somos enviados para nossas famílias, somos enviados para um grupo de pessoas, somos enviados para uma profissão, somos enviados para uma vocação, somos enviados para construir algo. Não existe uma só pessoa aqui nesse auditório que está me ouvindo na sua casa nesse momento, que vai me ouvir depois, que não está designado, isto é enviado por Deus para realizar algo, para se responsabilizar por algo, para crescer em fazendo algo que Deus mandou, em cumprir um propósito dado por Deus para algo que Deus designou. Então Jesus, Ele diz para os discípulos, olha, para vocês serem bem-sucedidos, para vocês obterem o resultado desse envio que eu estou dando para vocês serem, assim, terem alegria nesse envio que eu estou dando a vocês, vocês precisam se comportar de algumas formas. E é sobre isso que nós queremos deixar que o nosso coração seja atraído nessa noite. É sobre isso que Deus quer ministrar sobre nós. Qual é o comportamento que nós devemos ter como enviados de Deus? Como eu disse, cada um de nós aqui somos enviados por Deus, para uma família, para uma empresa, para um trabalho. Nós somos enviados para uma profissão, para uma vocação. Nós somos enviados para construir algo. Nós somos enviados para direcionar determinados grupos da sociedade. Nós somos enviados. Você é uma pessoa enviada, designada por Deus para realizar algo. Então, como é que Jesus envia os seus discípulos? Primeiro, Jesus envia os seus discípulos onde Ele está prestes a ir. E se a gente parar para considerar isso, como isso é importante para nós, porque o texto diz que depois disso o Senhor os designou, outra versão diz o Senhor os enviou outros 72, adiante dele, em cidades que ele estava prestes a ir. Então, imagine bem, que informação que nós temos incrível aqui da palavra de Deus. Jesus somente envia as pessoas para os lugares aonde ele está prestes a ir. Jesus só manda você a fazer algo em um lugar onde ele já vai estar, aonde ele pretende atuar. Quem não gostaria de tocar naquilo que Deus está tocando? Quem não gostaria de entrar naquilo que Deus está prestes a entrar? Quem não gostaria de ir onde Deus já está? Todos nós lutamos com algumas coisas na nossa vida. A primeira coisa que a gente luta a gente gostaria de ter uma direção de Deus, uma direção divina. Nós gostaríamos de ter essa instrução de Deus. Deus, o que o Senhor quer que eu faça? E a gente pudesse ouvir assim, muito nitidamente, eu quero que você faça isso, eu estou te enviando para isso. Mas é como essa instrução que nós temos aqui em 1 João capítulo 5, versículo 14. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se Deus está enviando você para algum lugar, se você está em algum lugar, é porque Deus te enviou neste lugar.
E se Ele te enviou nesse lugar, é porque Ele tem a intenção de visitar esse lugar, de estar nesse lugar para onde Ele te enviou. Muitas pessoas, como eu disse, elas têm essa dúvida, como eu também tenho. Irmãos, a gente, nenhum pastor, nenhum, pode chegar para você e falar assim, olha, eu tenho todas as direções, assim, olha, eu estou certo que Deus mandou, porque nem sempre é claro para a gente, nem sempre o direcionamento de Deus é tão objetivo, nem sempre é tão nítido o que Deus quer que a gente faça. E nós muitas vezes erramos por não seguir a orientação de Deus. Então como é que eu posso ser dirigido por Deus? Duas coisas precisam acontecer na nossa vida para que a gente possa ser dirigido por Deus. Primeiro, a gente tem que estar no lugar de incapacidade. Sabe, Deus mandou você fazer alguma coisa, e você olha para aquilo e fala assim, Deus, não é possível que você está me chamando para fazer isso. Eu não me sinto pronto, não me sinto preparado, eu não tenho conteúdo, eu não tenho força, eu não tenho habilidade. Irmãos, olha todos os homens e mulheres da Bíblia que foram usados assim, incrivelmente por Deus. Todos eles foram usados incrivelmente por Deus porque eles estavam nesse lugar. Qual é o lugar? De incapacidade. Não sei falar, sou menor da minha família, não consigo fazer isso, não sou capaz daquilo. O outro ambiente que nos ajuda assim, a ser dirigido por Deus é esse lugar de humildade. Sabe, quando você reconhece sua limitação para aquilo que Deus está enviando você se sente inadequado, incapacitado, mas você também se sente humilde. E quando a gente está nesse lugar, a gente está com o coração certo. Deus, eu não tenho todas as qualificações. Assim, não queria tornar esse negócio, essa fala assim, muito... Eu estava vendo uma história ontem do Winston Churchill. Algumas vezes ele tentou ser presidente dos Estados Unidos, não conseguiu. Uma vez ele estava fazendo um comício, depois dele descer do palanque, uma criança, uma menina, falou para o Winston Churchill, tio, o senhor é feio demais. Deixa a barba do senhor crescer. O senhor é muito feio. Bom, o Winston Churchill tinha uma enfermidade que degenerava os ossos da face. Por isso ele não tinha uma aparência bonita. E ele deixou a barba crescer e se tornou presidente. Qual é a aplicação que temos aqui? Às vezes a gente olha para uma incapacidade nossa, mas quando a gente chega nesse lugar de humildade, Deus transforma aquilo que a gente não é inteiro para fazer, nos abençoando, sendo capaz de fazer. Não é nesse lugar de arrogância, não é nesse lugar de presunção, não é nesse lugar de certeza absoluta, mas é nesse lugar de dependência de Deus. Deus nunca vai desprezar uma pessoa que diz, pai, eu não consigo fazer, mas se o Senhor estiver comigo, se o Senhor for lá, eu também vou. E a primeira coisa que Jesus faz, quando Ele envia os seus discípulos, Ele diz, vocês vão adiante de mim. E se você está sendo enviado por algo, significa dizer que Deus está indo adiante de você. Quando você chegar lá, Deus vai estar lá com você. Outra coisa que nós aprendemos nesse texto, reconhecer as colheitas que já estão prontas para colher. Jesus disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, portanto peça ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. A gente usa bastante esse texto no evangelismo, e ele está excelentemente aplicado, muito bem aplicado na questão do evangelismo. Mas a gente pode crescer um pouquinho mais, não podemos? Podemos crescer um pouquinho mais. Irmãos, existem colheitas que já estão prontas, a gente tem que compreender isso, tem coisas que já estão prontas para a gente colher. Só está esperando você ir lá colher. E é tão absurdo essas coisas quando a colheita está pronta, porque a gente diz, não é possível que o negócio ficou tão fácil assim para mim. Porque a gente quer arar a terra, a gente quer semear, a gente quer cuidar, e depois a gente quer colher. A gente quer ver o resultado do trabalho do nosso esforço. Mas, para a gente acessar essa grande colheita, nós precisamos ter olhos para descobrir os frutos. Tem muitas coisas que estão prontas na nossa vida. Só está esperando você colher. Por quê? Porque foi Deus que plantou, foi Deus que regou, foi Deus que cuidou, foi Deus que deu crescimento. Agora é apenas esperando você ir lá e colher. Foi o Pai que preparou para você. Por exemplo, aqui em Mateus capítulo 22, fala da história de um pai, e aqui Jesus está dando essa palavra, e ele está colocando Deus como pai.
Aqui, Mateus 22 diz que um pai, um rei, preparou uma festa de casamento para o seu filho. E ele mandou convidar várias pessoas. E a chave era, está pronto. Está tudo pronto. O banquete está pronto. Vai convidar as pessoas para participar do casamento do meu filho. Então o texto vai dizer que os servos foram um a um. E cada um deu uma desculpa. Um disse assim, nossa, cara, seu filho casou, vai casar no mesmo dia que eu vou casar, eu não posso ir. O outro falou assim, nossa, eu acabei de comprar uma junta de bois, eu preciso testar. Quer dizer, olha, eu acabei de plantar uma lavoura e agora eu preciso colher. Eu acabei de gerar um negócio, agora eu preciso experimentar disso. Olha, eu acabei de conquistar isso e eu preciso saborear essa conquista. Então o texto diz que o servo voltou e falou assim, cada um deles rejeitou o seu convite. Rejeitou. O texto ele é lindo. Mateus 22, 4, 6 diz assim, então ele enviou outros servos para lhe dizer, já preparei o banquete, os bois, os novilhos gordos já foram batidos, está tudo pronto. Venham para a festa. Tem muita coisa pronta na nossa vida. Só falta a gente colher. Só falta a gente ir lá e usufruir daquilo que Deus botou pronto para a gente. Você quer um exemplo de uma coisa pronta? Que só precisa usufruir? Casamento. Pastor, de novo você vai falar sobre isso? Eu preciso falar sobre isso. Quem inventou o casamento? Deus. Esse casamento está debaixo de muitas bênçãos de Deus. Está debaixo de muitas bênçãos. Tudo que você tem que fazer, estando debaixo do casamento, é usufruir desse banquete que está pronto. Só que assim, eu encontro muitos casais que são cabeçudos demais. Meu filho, eu estou com 53 anos de idade, talvez você está com 24, com 30, você está aí em toda a força, e vocês estão só brigando. Hoje tudo que eu queria era ter essa força, esse vigor, essa disposição. Que a bênção está pronta, é só você colher. Aí você tem que ficar brigando, que sai para jogar bola, que sai para fazer isso, que vai fazer aquilo. Eu não consigo compreender vocês. Está pronto, porque vocês estão batendo cabeça desse jeito. O casamento é um lugar só para usufruir. A Bíblia vai dizer que essa é uma das únicas prazeres que Deus colocou debaixo dos céus. Goza a vida com a mulher que você tem. E você está numa guerra constante. Vocês são cabeçudos demais. Vocês estão perdendo a melhor parte da festa. Quando vocês estiverem com a minha idade, você fala assim, como eu queria participar daquele banquete. Tem coisas que estão prontas. É só você ir lá e colher. E o texto diz que você vai precisar de companheiros para a colheita, porque você não vai dar conta de colher sozinho. Olha que bênção. Quer dizer, as colheitas que estão prontas para você colher, não é somente para você, você precisa abençoar as pessoas que estão perto de você também. Tem gente que vai colher junto com você. Irmãos, tem relacionamentos que são chaves, você sabe disso. A gente está sempre falando sobre isso. Tem pessoas que são chaves na nossa vida, que Deus vai dar para você colher junto com ela. Então, como é que você é enviado? Primeiro, você é enviado para onde Deus já deseja visitar, para onde Jesus já deseja visitar. Como é que você é enviado? Você é enviado para colher colheitas que já estão prontas. Terceiro, como é que Jesus nos envia? Mantenha as coisas que Deus está te dando com cuidado. Em outras palavras, aumente a sua mentalidade de prudência e de vigilância. Ele diz assim, eu estou enviando vocês como cordeiros entre lobos. Olha que imagem linda Deus está dando para a gente. Consegue imaginar? Cordeiro no meio de lobos. É como se fosse um balão de festa no meio de uma plantação de cactos.
Não está querendo dizer que essa pessoa, aquela outra pessoa são lobos. Não está querendo dizer isso. O texto não está querendo dizer isso. O texto está querendo dizer, olha, você precisa ter cuidado com as coisas que eu estou dando para você. Porque o lugar onde vocês estão adquirindo essas colheitas, o lugar onde eu estou enviando vocês para atuar, é um lugar inóspito. É um lugar, assim, perigoso. E você precisa de prudência. Irmãos, muitos de nós não estaríamos passando pelos problemas que nós estamos passando hoje se nós não tivéssemos tido prudência. Se nós tivéssemos parado e pensado um pouquinho mais. Era só pensar um pouquinho mais. Você entende isso? Você está sendo enviado para a sua família, enviado para o seu trabalho, para a sua empresa. Você está sendo enviado para abençoar pessoas. Você está sendo enviado para a sua vocação. Você está sendo enviado para construir algo poderoso. Então, cuidado, cuide dessas coisas. Cuida, tenha essa mentalidade de cuidado. Família é importante? Lógico que é importante. Profissão é importante? Lógico que é importante. Aquilo que você está construindo hoje é importante? Lógico que é importante. Então, desenvolva essa mentalidade de cuidado. Cuidado, nós precisamos ter um alto grau de prudência e de vigilância. Você precisa de prudência para tudo aquilo que você vai fazer. Sem prudência e sem vigilância, você é como um cordeiro no meio de um monte de lobos. Diz o texto de Mateus 10, eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos, portanto sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Deus não está chamando ninguém aqui de víbora, não. Mas Ele está pensando assim, você precisa tomar cuidado com os que eu estou te dando. Zele, cuide. Existem duas maneiras de você aprender na vida. Uma delas é você aprender de forma pedagógica. Tem que sofrer, tem que quebrar a cara, tem que passar por dificuldade. Essa é uma forma de você aprender. Não tem uma pessoa que passa por dificuldade, quebra a cara e não aprende. Não é possível, né? Essa é uma forma pedagógica de se aprender. Outra forma de se aprender é recebendo os princípios de Deus. E se você recebe, a Bíblia diz que você se torna a pessoa mais sábia aqui da face da terra. Eu imagino que é isso que você queira para a sua vida. Então vai lá, cuida do seu trabalho, cuida da sua família, cuida das bênçãos que Deus está dando para você. Quarto, cuidado para não perder a sua ousadia. Quando a gente fala de eu estou enviando você como cordeiro no meio de lobos, que a gente fala dessa extrema prudência que você tem que ter, algumas pessoas se escondem atrás do medo. Quer dizer, cuidado para você não perder a ousadia. O texto diz, não leve bolsa, nem saco de viagem. Outra versão diz alforge, nem sandálias. Quando a prudência ela está fora de sintonia, desequilibrada, você perde a sua audácia. E isso é ruim para você. E Jesus dá essa instrução, é tão interessante, são 3 coisas que ele diz. Não leve bolsa. O que significa isso? A bolsa geralmente tem coisas que a gente acha que é essencial para a gente. Se você olhar a bolsa das mulheres que tem aqui, você pode encontrar uma pedra de gelo, você pode encontrar uma picareta dentro, porque no entendimento dela, aquilo que está dentro da bolsa dela é essencial para ela. Então a bolsa, eu estou levando aquilo que é essencial para mim. Às vezes leva um RG, um CPF, sua identidade, seu cartão de crédito, sua segurança financeira. E Jesus está dizendo assim, eu não quero que você leve essas coisas que você acha que é tão necessário para a sua vida. Apenas confie em mim. Que coisa interessante. Não leve bolsa. Não leve aquilo que você acha que é tão importante para você. Confie em mim. Outra coisa que ele diz, não leve o alforje, o saco de viagem. No saco de viagem, no alforje, era colocado o pão, era colocado as coisas que, assim, eu preciso cochilar, então um lugarzinho para eu deitar, estirar ali, dormir. E Jesus está falando assim, eu não quero que você leve junto com você essas coisas que você sinta confortável. Confie em mim. Outro texto dele diz assim, que não deve levar sandálias. As sandálias, naquele tempo, eram algo muito importante para eles. Por quê? Eles faziam longas viagens a pé,
e eles faziam em terreno acidentado. Se você tivesse uma sandália, quer dizer que você estava com os seus pés protegidos, e quer dizer que você teria equilíbrio ao caminhar naquele terreno acidentado. E olha que instrução poderosa Jesus dá. Olha, não leve nada que te dê segurança, não leve nada que te dê equilíbrio, apenas confie em mim. Eu estou enviando você, mas não perca a ousadia. Porque quando você leva essas coisas, bolsa, saco, sandália, você está seguro, você está confortável. E Jesus diz, eu quero apenas que você confie em mim. Outra coisa que diz aqui, não saúde ninguém pelo caminho. Quer dizer, cuidado com as distrações. Tem gente que começa uma conversa dando bom dia e termina ela dando boa noite. Você já viu pessoas assim, não é verdade? Que se deixar, vara o dia conversando. Cuidado com as distrações. Irmãos, tem tanta coisa que distrai a gente hoje. Já disse para você dessa experiência que eu tenho. Às vezes, o meu celular, sempre na segunda-feira, me manda um relatório de como foi o meu tempo gasto com a internet, nas redes sociais. E muitas vezes eu fico triste. Eu celebro quando falo assim, seu tempo diminuiu. Eu falo assim, venci essa semana. Mas quando o Terence lá, aumentou tantos por cento, eu falei, que vergonha, Senhor. Tem muitas coisas causando distrações na nossa vida. Agora, olha esse princípio de envio. Cuide da sua paz. Quando entrarem numa cidade, digam primeiro, a paz a essa casa. E se houver ali um homem de paz, a paz de você repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vocês. Jesus agora chegou num ponto crucial. E esse ponto é muito crucial para nossas vidas. Qual é o ponto? Porque esse texto aqui, ele também é descrito em 2 outros evangelhos. Marcos, Lucas e Mateus. Esses 3 evangelhos falam desse ingrediente chamado paz. E nesses 3 evangelhos, Jesus, ele faz um esforço muito grande de coisificar a paz. Já vou explicar para você. É difícil a gente coisificar a paz. Por quê? Porque a paz é abstrata, não é verdade? Você não consegue ver a paz, você não consegue perceber a paz, ela é abstrata. Mas Jesus faz um esforço muito grande de coisificar a paz. Ele diz assim, olha, quando você entrar numa casa e você disser, paz seja convosco. Se nessa casa tiver uma pessoa de paz, a paz vai repousar sobre ali. Mas se não tiver, a paz que você deu para esse lugar, vai sair desse lugar e vai retornar para você. Um pouco mais para frente ele diz assim, você precisa, se essa cidade não recebeu você precisa sacudir a poeira que grudou nos seus sapatos. Toma cuidado com essa informação, porque ela é a instrução de Jesus, ela é poderosa e transformadora, mas tem muitas pessoas que elas estão, assim, abusando desse princípio. Tem coisas que nós não conseguimos simplesmente sacudir a poeira do nosso pé e sair embora do lugar. Você não pode deixar a sua família porque a sua mulher está te tirando a paz. Você não pode deixar a sua família porque o seu marido está te tirando a paz. Você não pode abandonar a sua família porque o seu filho, a sua filha está te tirando a paz. Você não pode abandonar o seu negócio porque tem pessoas tirando a paz de você naquele lugar. Você não pode abandonar o seu trabalho porque tem pessoas tirando a paz de você daquele lugar. Você não pode simplesmente sair desse lugar, sacudir a poeira do seu pé e ir embora. Estou nem aí, se dane. Tem coisas que nós não podemos simplesmente sacudir a poeira do pé e ir embora. Nossa, mas o jeito que você está falando, a gente tem que ser frio. Não é isso. Não é isso. Quando você entrar na casa, no trabalho, na empresa, nas oportunidades dos negócios, quando você entrar em um relacionamento com pessoas, se houver um homem de paz ali, a paz repousará sobre este lugar. Mas se não tiver gente de paz ali, a paz voltará para você. O que Jesus está dizendo? Que não entre em confusão. Não entre em coisas que você vai perder a paz. Dá a sua paz. Mas se naquele lugar não tiver paz, pega ela de volta para você. Você está entendendo isso? Você vai entrar em qualquer um desses lugares. Mas se tem algum deles que está tirando a sua paz,
Pega ela de volta. Porque como é que a gente fala? Assim, fulano está tirando a minha paz. Ninguém está tirando a sua paz. É você que deu a paz. Se você está refém de um lugar que está te tirando a paz, é porque você deu a paz. O lugar não está respondendo para você. E você não quer pegar a paz de volta. Não sei se você está conseguindo compreender. Porque a paz é um negócio complexo. A paz é esse negócio abstrato. Mas Jesus diz, entrega a paz. Se houver uma pessoa de paz ali, tudo vai ficar em paz. Se não houver, a paz vai retornar para você. E não use essa desculpa para você separar do seu marido. Não use essa desculpa para você separar da sua mulher. Não use essa desculpa para você abandonar o seu filho, sua casa, seu trabalho. Não use, irmão. Porque você entrega a paz. Mas se ali não houver paz, você simplesmente vai pegar a porção de paz que você deu e você vai trazer de volta. O que significa isso? Você vai colocar limites. Porque tem gente que tira a nossa paz facilmente. Tem gente que nos irrita, tem gente que vem no mundo com essa habilidade de produzir paz na sua vida. Tipo assim, faz o exercício aí. Coloca limite. Esse meu marido, essa minha esposa, esse meu trabalho. Quer dizer, coloque limite, filha, coloca limite. Tem uma hora que você tem que dizer, até aqui, deu tudo bem, eu me esforcei, trabalhei para ter paz. Agora, se você não quer a paz, eu vou pegar a paz de volta, eu vou trazer para mim. Você pode viver com a sua guerra, mas eu preciso ter um compromisso com a minha paz. Muitos de nós estamos pegando nossa vida emocional, colocando na mão das pessoas. Muitos de nós têm pegado a nossa paz, colocado na mão das pessoas e deixando que elas fiquem fazendo malabarismo com a nossa paz, com a nossa emoção. Muitas pessoas aqui não estão dormindo, estão perturbadas. Sem paz, você não tem alegria. Sem alegria, você não tem gratidão. Sem gratidão, sem alegria, você não tem regozijo. Sem alegria, você não exulta no Espírito. Você precisa ter um compromisso com a sua paz. Não é porque esse teu companheiro, essa sua família, essa empresa que você está, não é porque essas pessoas com as quais você está se relacionando é uma pessoa irada, que você também tem que ser uma pessoa irada. Não é porque essa pessoa aí é uma pessoa raivosa, que você também tem que despertar a raiva em você. Não é porque essa pessoa é uma pessoa medrosa, que você tem que ser uma pessoa medrosa, cheia de medo. Não é porque essa pessoa é uma pessoa tristonha, que você tem que andar tristonho como ela. Não é porque essa pessoa é uma pessoa sem paz, que você tem que ser uma pessoa sem paz. Não é porque essa pessoa tem altos e baixos emocionais, que você precisa despertar essa instabilidade emocional em você. Você precisa pegar a sua paz de volta. Se você não tem paz, você não tem força, não tem vitalidade, não tem alegria, você não tem folga. Sem paz você não consegue lutar, se esforçar, avançar, conquistar. Sem paz você não consegue se relacionar com Deus. Ninguém vive sem paz, irmãos. A paz é tão importante, algo tão sublime, tão importante para a nossa vida, que Jesus olhou para os seus discípulos, isso é para nós, ele diz assim, olha, eu acho que vocês estão precisando de um negócio que eu tenho muito. Eu lhes dou a minha paz. Não dou essa paz como o mundo está dando. Entende? Como Jesus viu que a paz é um ingrediente importante para nós. E ele resolveu pegar da paz que ele tinha. Ele falou assim, eu estou dando uma porção da minha paz para você. Não deixe que nada roube a sua paz. Não deixe que essa pessoa roube a sua paz. Não deixe que essa alegria, essa situação roube a sua paz. Não deixe que esse ambiente roube a sua paz. Pegue a sua paz de volta. Você não pode sair desse lugar. Mas você também não precisa deixar a paz na mão das pessoas. E tem outra coisa, irmãos. É uma instrução bíblica. Vai fazer alguma coisa? Faça com paz. Se não fizer com paz, não faça. Não faça. Sétimo, existe uma recompensa para ajudar pessoas que estão em um momento de crise. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam do que for posto diante de vocês, curem os doentes e ali também houver, cure os doentes que ali também houver,
e digam-lhes, o reino de Deus está próximo. Curar os enfermos é a nossa vocação. Sempre temos pessoas feridas do nosso lado. Sempre temos pessoas doentes do nosso lado. O problema é que quando as pessoas estão doentes do nosso lado, alguns de nós cortamos volta, como a parábola do bom samaritano. Então, você sabe que eu estou passando por um momento difícil, você nem liga para mim. Você sabe que se você ligar, vai ficar 1 hora comigo no telefone. Você sabe que ele está passando por um aperto financeiro, você nem pergunta como está, porque eu acho que você vai pedir dinheiro emprestado. Mas nós não podemos negar ajuda a ninguém. Ninguém. Porque existe uma recompensa. Quando entrarem na cidade, forem bem recebidos, que o texto diz, comam. Comam do que for posto na mesa. Mas não é só encher a pança, mas é também cuidar dos doentes. Curem os doentes. Agora, essa ajuda é para todo sempre? Não. Olha o que Jesus disse aqui. A 8ª coisa que nós aprendemos. Existe um grau de entrega e ajuda que precisa de um ponto final. E eu quero que você preste bastante atenção nesse argumento, porque ele é uma instrução de Deus, está na Bíblia, então é verdade, mas você precisa tomar muito cuidado para você aplicar esse princípio. O que diz aqui? Quando entrarem numa cidade, não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam, até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudamos contra vocês. Depois de terem feito os milagres, depois de ajudar, depois de servirem a cidade, depois que eu enviei vocês e vocês entregaram tudo o que vocês puderem, se aquela cidade não ouvir, se não tiver jeito, Jesus diz assim, ponha um ponto final nisso. Cuidado, não se apresse. Porque tem muitas pessoas chegando nesse limite muito fácil. Aí eu já não aguento mais esse casamento. Aí eu já não aguento mais essa pessoa perto de mim. Aí eu já não aguento mais. Eu já investi tanto. Eu já doei tanto. Eu já coloquei minha vida nesse negócio. Eu já abri mão das minhas vontades, do meu querer. Eu já entreguei mais do que eu devia para esse trabalho. Eu já me esforcei demais para essa empresa. Então eu vou sacudir o pó e vou embora, vou abandonar tudo. Não, Deus não está dizendo isso. Calma. Significa dizer que tem algumas situações na sua vida que essa ajuda, esse empenho, essa dedicação, essa doação, esse sacrifício, ele precisa de um ponto final. Você já se doou. Você já se sacrificou o suficiente. Você já abriu mão dos seus direitos. Você já abriu mão das suas vontades. O seu grau de entrega para isso que você está envolvido já foi intenso. Você precisa de um ponto final. Por 2 razões. Primeiro, por causa da sua dignidade própria. Irmãos, se quando você está entregando algo, se esmerou, se sacrificou, e você continua entregando aquilo, a primeira coisa que acontece na nossa vida é a dignidade nossa ir embora. Sabe? Porque você deu tanto e a pessoa desvaloriza o que você está dando. As pessoas estão desvalorizando o seu sacrifício. Então você precisa colocar um ponto final nisso. Por causa da sua dignidade própria. Você precisa colocar um ponto final nisso por causa da pedagogia do ensino. Quer dizer, tem gente que só aprende quando você não está presente. Tem gente que só aprende na dor, na falta. Então se você disser, chega, basta, não dá mais para mim, não estou me separando de você, não estou abandonando essa empresa, não estou abandonando esse negócio, não estou saindo desse trabalho, não estou virando as costas para você, mas estou dizendo para você o seguinte, que esse empenho, essa dedicação, esse sacrifício, essa entrega, termina aqui hoje. Porque eu já fiz tudo isso e você não mudou. Eu já fiz tudo isso e essa situação não se alterou. Então, de hoje em diante, não espere mais de mim essa entrega, esse sacrifício. Estamos aqui.
Vamos continuar aqui. Mas a gente não deve, Jesus disse, entregar pérolas aos porcos. Não quer dizer que você está sentado perto de um porco ou de uma porca. Jesus não está chamando ninguém de porco, pelo amor de Deus. Jesus está dizendo assim, existem coisas que são tão valorosas para nós que a gente não pode ficar sempre jogando fora. Sabe? Seu esforço, seu sacrifício, sua entrega, seu empenho. Sabe? Quanto mais você dá, menos valorizado é. Então você tem que falar, não joga pérolas para os porcos mais. Pare de entregar a riqueza, sua riqueza, para aquelas pessoas que não conseguem extrair da sua riqueza. Pare de entregar dos seus bens para aquela pessoa que não reconhece o bem que você faz para aquele ambiente, para aquela situação, para aquele convívio. Você está entendendo? Existe um ponto final, até o pó da cidade, que se apegou nos nossos pés, sacudamos contra vocês. E ele anuncia, o reino de Deus está próximo. Deus vai continuar cuidando de você, mas você me dá licença, que para mim já deu. Está pesado, irmão? Estou terminando. E vai terminar bem. Porque Jesus continua falando, ele diz assim, e os 72 voltaram os alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós, em teu nome. Então outra lição que nós aprendemos aqui, tenha alegria com o que Jesus está fazendo na sua vida. Tenha alegria. Tira a alegria das bênçãos que Deus está te dando, tira a alegria das coisas que Deus está te dando, das curas que Ele está fazendo, da restauração que Ele está fazendo. A Bíblia diz que os discípulos voltaram alegres. Alegria é uma necessidade para fazermos aquilo que nós somos enviados para fazer. Se nós estamos sem alegria naquilo que nós somos enviados para fazer, nós não vamos conseguir fazer. Entende? Precisamos ter alegria naquilo que nós estamos fazendo. Fazer com alegria, com satisfação, com um sorriso existencial. Às vezes a responsabilidade é grande, o peso é grande, você está cansado, mas existe uma alegria, um sorriso existencial dentro de você. Muitos de nós precisamos voltar para esse lugar de alegria, para as coisas que Deus nos deu. A rotina pode ser pesada, irmão. Os desafios são contínuos. Mas a nossa alma tem que sorrir. Nossa alma tem que se alegrar para todo o bem que Deus nos faz, para toda a conquista que Deus nos dá, para todo o favor que Deus derrama sobre a nossa vida. Fica feliz com a sua casa, com o seu trabalho, com as coisas que você está envolvido. Se você não aplicar alegria no envio que Deus está dando para você, você vai se afastar cada vez mais para as coisas que Deus te enviou. 10º, se alegre porque você tem uma eternidade garantida. Que coisa incrível, né? Os discípulos voltam. Cara, que legal! Pessoas foram curadas, nós vimos os demônios submetendo sobre a gente. E Jesus fala assim, eu dei essa capacidade para vocês. Agora vocês têm que se alegrar mais ainda, porque vocês têm a eternidade garantida. Meu Deus do céu, que palavra preciosa de Jesus. Jesus é demais, Jesus... Foi incrível que nós vivemos com o Senhor. Senhor, nós fizemos tudo o que o Senhor nos deu para fazer e o resultado foi muito bom. Nós vimos até os demônios se submetendo a nós. Se alegre, amigo, não é por causa dessas coisas. É porque você tem uma eternidade garantida. Se alegre, meu filho, porque quando você fechar os olhos aqui para essa terra, você vai abrir os seus olhos na eternidade. Que coisa maravilhosa. Irmãos, nós estamos perdendo esse negócio de imaginar o céu, de pensar nas coisas que nós vamos encontrar no céu. Eu acho que é porque a facilidade está grande hoje. Todo mundo tem ouro. A Bíblia diz que lá no céu vai ter ruas de ouro. Não quer dizer que as ruas serão de ouro, quer dizer que as coisas que estão lá são muito valorosas, né? Se alegre. Sua alegria, ela gera uma alegria em Jesus.
Olha o que diz aqui o texto. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: eu te louvo, Pai. Estou terminando, viu, gente? Eu te louvo, Pai, porque escondeste essas coisas dos sábios e dos cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois foi assim do seu agrado. Jesus olhou para para a conquista dos discípulos. Ó, conquista, hein? Jesus olhou para a conquista dos discípulos e deu uma alegria tão grande dentro do coração dele, que ele falou assim: Pai, eu te agradeço porque essas coisas estão acontecendo, não são com as pessoas sábias, não. Não são com as pessoas inteligentes, não são com as pessoas que têm todo o conhecimento, são com os simples, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor escondeu essas coisas daquelas pessoas que acham que são demais. E o Senhor revelou para as pessoas que acham que são de menos. Maravilhoso isso. Maravilhoso. 12º, Jesus vai esconder para os outros, mas vai revelar para você. No momento de felicidade, sem igual, a Bíblia diz que Jesus exultou no Espírito. Essa é uma expressão muito linda. É tão bom quando eu vejo a sua conquista, pastor, exulta no meu espírito. E eu acho que é assim que também tua igreja recebe a sua conquista hoje. Mas Jesus olha ali para os discípulos, eles estão alegres. Jesus está vendo que eles compreenderam a dinâmica do céu. E o texto diz que ele exultou no Espírito. E naquela alegria que ele teve, ele declarou uma palavra poderosa sobre os discípulos. E essa palavra ele declara sobre nós hoje. Ele diz assim: eu vi Satanás caindo. E eu estou dando a vocês poder para vocês pisarem sobre cobras e escorpiões, e nada lhes fará dano. Poxa vida, meu Deus do céu. Deus visita altares de alegria. Se houver alguma alegria no seu coração, Deus vai visitar hoje. E Ele vai dizer: o que vocês viram é pouco. Porque o diabo vai cair sempre diante de vocês, porque eu vi ele caindo do céu. E eu estou ampliando o seu poder. Você vai entrar em qualquer situação, você vai pisar em cobras e escorpiões, e nada disso vai causar dano para você. Vamos ficar em pé, porque eu preciso terminar. Eu preciso terminar. Volte para o lugar de alegria nessa noite. Deus está dizendo: volte a ter contentamento, volte a ter satisfação, volte a sorrir. Volte a sorrir. Não leve tudo tão a sério. Sorria mais, se divirta mais, celebre mais o que Deus está fazendo para você. O descontentamento não vai ajudar você em nada. Só vai distanciar você da satisfação e da alegria. Você pode perguntar: mas pastor, como é que eu consigo um negócio desse? Me contentar na alegria no momento que eu estou? Pensa na salvação. Pensa no céu. Pensa na eternidade. Pensa que Deus vai visitar a sua alegria. Pensa nas palavras que Deus tem declarado sobre você. Pensa nessas coisas. Você vai conseguir sair desse lugar de tristeza. Porque nosso inimigo não pode roubar nossa salvação, porque ele não tem poder para isso. Ele não pode roubar nossa eternidade, ele não tem poder para isso. Ele não pode roubar a sua fé em Jesus, ele não tem poder de entrar no seu coração e tirar a sua fé. Mas ele tem o poder de entristecer você, tirar a sua alegria, o seu contentamento. E se ele tira a sua alegria, ele tira a sua força. Talvez é por isso que você está se sentindo tão cansado, desanimado, desiludido. Você perdeu a alegria. Hoje eu oro para que Deus faça retornar a alegria sobre o seu coração. Retornar a alegria. Retornar a satisfação. Feche os seus olhos. Retornar a alegria. Retornar a satisfação. Eu abençoo a sua vida hoje com alegria. Eu te abençoo com alegria. O óleo da alegria. Satisfação, alegria.
alegria, contentamento, satisfação. Eu abençoo você nessa noite com alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Alegria, 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 satisfação, contentamento, alegria, alegria. Deus te dê uma porção nova de alegria, de satisfação, de contentamento. Faça você voltar para aquele lugar onde tudo bem, tem os fardos, tem as dificuldades, mas a coisa mais importante, tem a alegria, a alegria, a alegria do Senhor. Os discípulos voltaram contentes, e Deus declarou uma palavra poderosa sobre a vida deles, e declara sobre a sua vida também hoje. Todos os intentos do maligno vão se curvar diante de você, porque Jesus já viu ele caindo, e você vai pisar sobre toda dificuldade que poderia te causar dano, que poderia te levar à morte, que poderia lhe trazer destruição. Você vai pisar sobre cobras e escorpiões, e nada lhe causará dano, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém. Uma semana abençoada.